Você está sentindo muito desejo por comida, com muita vontade de comer algo que você sente que não deveria fazer isso. O que está acontecendo no teu cérebro nesse exato momento? Um dos benefícios que muitos pacientes relatam para mim durante o uso da medicação, em específico aqui do Mounjaro, que a gente vai conversar, é que ele meio que ajuda a pensar menos sobre comida. Essa região aqui a gente chama de área tegmental ventral. Essa região é responsável por liberar dopamina. E essa dopamina ela começa a chegar bem aqui, no núcleo accumbens. Quando você recebe muita dopamina aqui, é justamente quando você começa a sentir esse desejo, essa vontade que parece que vai começar a ficar incontrolável, direcionada a algum alimento que seja mais calórico. E aí, quando isso ocorre, significa que o teu sistema motivacional está te dizendo para você buscar comida, ok? Porque ela vai cumprir alguma função ali naquele momento. Pode ser para você regular um excesso de fome, de apetite que você está sentindo, para regular algum desconforto emocional, frente ao qual já se criou um hábito. Então se cria um hábito reflexo. Então aqui você está recebendo muita dopamina, motivando o teu comportamento para buscar comida. Há uma expectativa de receber algum tipo de recompensa, né? Só que em condições normais, além dessa liberação de dopamina aqui no núcleo accumbens, você também vai ter uma liberação de dopamina nas regiões frontais do cérebro. São as regiões que a gente meio que diz que tem a função de controle, né? Controle inibitório, de você dizer não. Por isso que tem algumas medicações também que fazem parte do escopo de possibilidades para o tratamento da compulsão alimentar, que é o Venvance, né? Que é a lisdexanfetamina. Aí o teu desejo por algo mais calórico meio que supera a tua capacidade de frear o comportamento. Você sente que, cara, tá ficando exausto. Uma hora você vai ceder. E aí, quando você utiliza o Mounjaro, ele regula a quantidade de dopamina que chega aqui. Você sente que tem menos pensamentos intrusivos sobre comida, né? A tua vontade, o desejo por comida, ele tende a ser um pouco menor. Quando a gente olha para a nossa atenção, ela tem dois componentes, um voluntário e um outro aqui involuntário. Então, quando você direciona a tua atenção aqui para questões relacionadas a, de repente, os estudos, você está tentando ali focar em alguma coisa do trabalho, se concentrando em alguma atividade, quando você está planejando alguma coisa, enfim, coisas do dia a dia, tá? Só que imagina que você começa a ter pensamentos intrusivos sobre comida. O que vai acontecer? Entenda que a gente não consegue direcionar nossa atenção para duas coisas ao mesmo tempo. Então essa ideia de que o ser humano é multitarefa é um mito. Você está prestando atenção ou nisso, ou você está prestando atenção nisso. Alguém, quando começa a ter esses pensamentos mais intrusivos sobre comida, ela está lá no meio dos seus estudos, tá no meio do trabalho, tentando fazer algum tipo de planejamento. Cara, é muito chato isso daí, né? Então, assim, a atenção dela começa a ser direcionada para isso daqui. Ela começa a pensar em comida e aí ela tem que se esforçar novamente para parar de pensar nisso e direcionar novamente a sua atenção para cá. Essa mudança de atenção, essa alternância de atenção, isso daí tem um custo de energia. É cansativo fazer isso. Então, quando a pessoa ela cansa, basicamente ela toma a decisão de comer, quando ela come, ela vai lá e fala, cara, quer saber? Vou comer. O que ela tá fazendo é tentando parar de pensar nisso daqui. Ela diz, ó, parece que aparentemente o único jeito de conseguir me focar aqui nos meus estudos, voltar a colocar minha atenção no meu trabalho, fazer um planejamento, de repente dormir, né? Tem muita gente que sente dificuldade de dormir, tá mais inquieto, mais acelerado, aí antes de dormir, quando vai lá e faz uma refeição mais calórica, meio que dá uma relaxada, né? Dar uma desacelerada. Fazer isso reforça o comportamento. Então é por isso que se estabelece um hábito. E é muito difícil você chegar e falar para alguém que basta ter força de vontade, basta ter disciplina. Por isso que a gente precisa olhar as coisas de uma forma um pouco mais científica para a gente conseguir abordar isso aqui de uma maneira também um pouco mais estratégica e que possa funcionar. O desejo dela tá gerando muito sofrimento para ela, muito sofrimento, porque ela sabe quais são as possíveis consequências de ceder o comportamento de comer. E aí, eventualmente, ela vai acabar perdendo o controle, vai ter um descontrole alimentar. Então, essa sensação de perda de controle, ela é muito estressante. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar as pessoas e compreender melhor, né, quais são as condições que tem que se dar, quais são as condições que tem que se dar para que isso daí não ocorra, né? A
A medicação, ela tem um efeito bem aqui nesses pensamentos, justamente porque ela atua no sistema de recompensa. Então, o valor da comida diminui. Já não é tão mais importante assim. Portanto, não vai ter mais tantos pensamentos sobre comida. E isso, obviamente, facilita a mudança de comportamento alimentar, uma relação mais saudável ali com a comida e, eventualmente, também a perda de peso, né? Que é justamente o que alguns estudos já mostraram pra gente com muita clareza em relação ao Mounjaro, que nada mais é do que o nome comercial para o princípio ativo da tizerpartida, né? Um duplo agonista. Para mim, enquanto nutricionista, seria muito mais confortável chegar aqui e te falar cara, você não precisa disso, você não precisa de medicação, basta que você mude aqui alguns hábitos, continue praticando exercício, que é um outro hábito que eu preciso colocar aqui na conta de que protege contra o reganho de peso. Então, quando você mantém o exercício físico, você se protege do reganho de peso. O exercício físico ele tem um componente importante na manutenção do peso que foi perdido. Então, a gente precisa ver quais são as condições que tem que se dar para que você possa reduzir a dose da medicação junto com o médico ou, eventualmente, cessar com a medicação, parar com a medicação. Essa daí não é uma decisão que depende apenas de você perder peso. Não é porque você perdeu peso com a medicação que agora você tem sinal verde para parar. Se você não fizer isso de maneira tal que as condições que tem que se dar para que você não tenha um reganho de peso estejam ali operando ao teu favor. Então é muito importante que a gente tenha cuidado na hora de avaliar o uso das medicações, porque eles não vão fazer todo o trabalho sozinhos. Então, independentemente de você estar utilizando medicações, você vai ver que vai ter um custo de esforço. É necessário que a gente comece a reformular alguns aprendizados, que a gente comece que você expanda as suas habilidades. É importante expandir as habilidades de regulação emocional, habilidade para manejo de ambiente, habilidade de comunicação, habilidade de estabelecimento, muitas vezes até de limites ali no convívio familiar com outras pessoas, uma maneira um pouco mais organizada, aprender a habilidade de planejamento, de organizar o ambiente alimentar de forma tal que você não fique tão exposto a ambientes que dificultam muito a tomada de decisão direcionada cara, vou comer uma fruta aqui no lugar de um bolo de chocolate, né? Se você tem acesso a um bolo de chocolate todo dia, fica muito mais difícil. Então, meu objetivo aqui no vídeo não é substituir o papel de um médico, não é nem sequer te recomendar você utilizar as medicações. Muito pelo contrário, aqui o meu papel ele vai ser de estabelecer uma ponte entre o que a gente tem de melhor de evidência científica, o que a gente sabe até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, quais são os mecanismos de ação por trás das medicações, e para que você se compreenda um pouco melhor, porque eu venho de uma formação tradicional na qual a gente é ensinado de que a educação ela é o princípio da mudança de comportamento. Então, quando você compreende, quando você entende coisas que normalmente você não entendia, ou você passa a compreender melhor coisas que você não compreendia, acontece com você também de aquilo, agora faz sentido, agora eu entendi por que eu me comporto daquela forma, é por isso, né? É uma peça muito importante do início, né, de várias coisas que vão acontecendo, precisam se dar ao longo do tempo para que a mudança ocorra, mas é uma peça importante da engrenagem. Então eu gosto sempre de mostrar imagens aqui para os pacientes quando eu atendo alguém, e isso os ajuda a se entender melhor, né? E eu acho que quando a gente se entende melhor e consegue de alguma forma visualizar coisas que não estão acessíveis, né? Você sabe o que é isso daqui, é um microfone, né? Você sabe que isso daqui é uma caneta. Agora, o que está acontecendo dentro de você, né? No teu cérebro? O que está acontecendo dentro de ti? Quando você não consegue enxergar isso com clareza, fica no escuro, então é mais difícil que você consiga ter algum tipo de ação, entende? Se você está aqui, imagina que você está no meu escritório, eu te falo, pega o livro de nutrição básica. Você vai olhar e você vai ver, tá, qual é o livro de nutrição básica? É este daqui. Pum, aí você vai lá e pega. Você entende? Então, o fato de você enxergar e saber onde que as coisas estão no ambiente facilita que você se comporte de uma maneira adequada
ao objetivo, né? Ou seja, o sobrepeso e a obesidade é multifatorial, existem um conjunto de causas que tem maior ou menor impacto na vida de cada pessoa, mas que se a gente não retira essas causas, a partir do momento em que você retira a medicação, o mais provável é que você tenha um reganho de peso, tá? Então, de novo, para mim seria muito confortável como nutricionista te falar que não precisa de nada disso. E meu objetivo aqui com o vídeo nem é te falar se precisa ou não precisa de medicação. É tentar te mostrar, primeiro, como elas funcionam ali, e aqui eu peguei em específico o Mounjaro, mas para você entender mais ou menos ali como é que isso funciona e por que facilita a perda de peso, por que facilita a mudança de alguns comportamentos alimentares, mas mais importante do que isso, para você ter muito cuidado, tá? Tanto na hora de você buscar um profissional que possa te guiar, possa te orientar com segurança para você se sentir mais tranquilo em relação ao que você está fazendo, mas também para não se confiar em excesso de que porque está mais fácil para você com a medicação, isso já implica um sinal verde para parar com a medicação, caso você tenha sido orientado a seguir com a medicação. Você entende? Então, para o teu nutricionista, para o teu, eventualmente, talvez o teu psicólogo, profissional de educação física, vai ser muito importante que você possa aderir bem, não apenas à mudança de comportamento, mas quando for necessário também, por que não, ao uso das medicações, sempre com o objetivo, tá? Com o objetivo de que você possa se sentir mais saudável, funcionando de uma maneira ótima em relação àquilo que é importante para você e que a gente possa ir adequando as coisas de forma tal que depois, num futuro não tão distante assim, você possa finalmente também tomar decisões distintas aí junto do teu médico, tá? Então, entendo que não são medicações muito baratas, né? Não são acessíveis, enfim, isso aí fica de repente para um próximo vídeo para a gente conversar. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, se você conhece alguém que vai se beneficiar do conteúdo, por favor, compartilha, levar essa informação. Eu acredito que pode ser útil aí. E se você também acredita nisso, você me ajuda e assim a gente continua o nosso trabalho por aqui. Valeu, até mais.